Oi pessoal, no vídeo anterior eu falei como os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial e hoje vou falar da sua rival na Guerra Fria, a União Soviética. Então, pode deixar seu like, curtir e se inscrever no canal. Para falarmos da União Soviética, antes temos que falar da Rússia, no início do século XX, quando a sua economia era baseada na agricultura e essa população era de cerca de 130 milhões de habitantes, sendo que 100 milhões eram camponeses ou tinham algum envolvimento na parte agrícola do país. Mas a Rússia passaria por um grande processo de industrialização, o que faria surgir grandes fábricas e os trabalhadores camponeses eles seriam obrigados a trabalhar nessas fábricas pelo rei czar, que na época a Rússia era uma monarquia absolutista. Isso quer dizer que ela era governada apenas por uma pessoa. E o trabalho nas fábricas era bem exaustivo e a carga horária dessas pessoas era muito longa. E o seu salário era bem baixo, o que causou as discussões entre eles, e disso iria surgir os partidos políticos na época, que surgiram muitos partidos políticos, mas os que se destacaram foram três: o Partido Socialista Revolucionário, o Partido Operário Social Democrata Russo e o Partido Constitucional Democrata. Desses três, o mais importante para nós nesse vídeo é o Partido Operário Social Democrata Russo, porque dele vão surgir dois grupos: o grupo dos bolcheviques e o grupo dos mencheviques. Os bolcheviques eles tinham como ideia para tornar o país um país socialista uma revolução democrática feita pela classe dos trabalhadores, porque eles diziam que a burguesia ela não tinha nem força e nem vontade para fazer essa revolução. Já os mencheviques eles diziam que para o país chegar num grau de socialismo ele tinha que passar por uma revolução burguesa, onde as pessoas seriam tratadas de igual forma. E após isso, inspirado em ideias capitalistas, passar por uma revolução proletária. Como o rei czar não se importava muito com o povo, e sim queriam seu poder e também conquistar faixas de terras, ele, em 1905, buscou a faixa de terra chamada Manchúria, que era pertencente à China. Entretanto, o Japão também estava interessado nessa faixa de terra. Então começou uma guerra entre o Japão e a Rússia. A Rússia foi derrotada e a sua população pobre passou de pobre para miserável. Isso fez com que as pessoas elas se reunissem e fizessem protestos. E eles fizeram um protesto no dia 9 de janeiro pelo calendário juliano deles, e foram para a frente do Palácio do Rei czar e começaram a protestar. E isso fez com que o Rei czar mandasse as tropas para os protestantes serem dispersados. Então a tropa abriu fogo, matando centenas de pessoas. E esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Após esse episódio, surgiram um novo grupo chamado de sovietes. E o rei czar, com medo desse grupo querer protestar também, como havia acontecido, ele colocou a culpa nos sovietes pela perda da guerra do Japão. Então ele prendeu os integrantes desse grupo e também ele exilou uma parte.
As manifestações e também rebeliões pararam por um tempo, mas voltaram com grande força durante a Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia se envolveu, só que ela não tinha um preparamento nem econômico, nem no exército para participar de uma guerra. Então, como eles estavam perdendo muitos homens, a Rússia mandava camponeses inexperientes para os campos de batalha, e isso fazia com que os campos agrícolas ficassem vazios. Uma vez que esses campos ficavam vazios, uma hora iria acabar o alimento do país. E sabendo disso, o rei Czar fez os cartões de racionamento. Isso fazia com que o alimento do país se centralizasse para perto dele, para que ele também não pudesse morrer de fome. Outra coisa que ele fez foi a estagnação total alimentícia da Ucrânia. O que foi isso? Ele tirou todos os alimentos que tinha no país e fechou as portas da cidade para que não pudesse entrar nenhum alimento lá. Isso causou mortes em massa no país. Sabendo disso, a população se revoltou muito contra ele e começou novamente a fazer protestos e rebeliões. Então ela foi pelos açougues, padarias, juntando pessoas e foi para a frente do palácio novamente para protestar. E o rei Czar abriu fogo, mandou a tropa abrir fogo novamente contra eles. Mas a população não parou e voltou novamente em março de 1927, fevereiro pelo calendário deles, que ficou conhecida como a Revolução de Fevereiro, que as pessoas se juntaram novamente na frente do Palácio do Rei e começaram a protestar, querendo comida, querendo paz, para que o país saísse da guerra, entre outras coisas. E o rei Czar mandou novamente o seu batalhão, sua tropa, abrir fogo contra eles. Mas dessa vez foi diferente. A tropa, ao chegar lá, ela se ajuntou com a população, porque ela estava passando as mesmas necessidades, passando fome, e queria também que o país saísse da guerra. Então eles invadiram o palácio do rei Czar e obrigaram ele a abdicar do poder. E então o poder passou para o seu filho, que ele foi obrigado a abdicar também. Então estava chegando ao fim da monarquia absolutista e iriam começar a república, que seria um governo provisório que ficaria na mão de dois grupos, que no caso eram os cadentes, uma parte da burguesia, e também na mão dos sovietes, aquele grupo que foi expulso pelo rei Czar, mas voltaria para o país. Junto com esse grupo voltou também duas pessoas que vão ser muito importantes para a Revolução Russa, que no caso vai ser Lenin e Trotsky. Lenin, ele não se juntou no grupo dos sovietes, e sim ele tomou a liderança do grupo dos bolcheviques, e ele começou a fazer discursos para o povo, que ele prometia em seu lema três coisas: pão, paz e terra, que era o que o povo queria na época. Então o povo se juntou com ele para uma nova revolução. Então Trotsky se juntou aos bolcheviques e formou a Guarda Vermelha. Era uma guarda que queria combater aos golpes de Estado. Então ele estava tomando alguns lugares dos sovietes. Com a crise de outubro, os bolcheviques tomavam cada vez mais visibilidade e expandiam mais e mais o seu poder. Como eles tinham a população ao seu lado e também o exército, eles facilmente derrubaram o governo provisório e implantaram o Conselho de Comissários do Povo. Então eles assumiram o poder da Rússia. E quando eles estavam no poder, eles assinaram com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado ele tirava oficialmente a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele perderia grande parte do seu território e também teria que pagar a Alemanha uma dívida de $1,5 bilhão.
E nesse período que ele perdeu grande faixa de terra, alguns países também já se desmancharam dele. Como o vídeo ficou muito longo, tivemos que dividi-lo em duas partes. Como o vídeo ficou Shine bright like a diamond.